Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélio, tem mais uma videoaula de biologia celular. E hoje, nessa videoaula, nós vamos ver aí sobre os lisossomos, pessoal. Os lisossomos, que também, anotem aí, é um outro tipo de organelas presentes nas células eucarióticas, ok? Então, se é uma organela e ainda presente nas células eucarióticas, quer dizer que os lisossomos também eles são envoltos por uma membrana celular, assim como nós vimos no retículo endoplasmático, assim como nós vimos no complexo de Golgi, o lisossomo também ele é envolto por uma membrana celular, pessoal. Então, os lisossomos, meus queridos, eles são uma organela geralmente esférica, tá? São organelas esféricas, muito pequenas em comparação com uma mitocôndria, por exemplo, tá? Mas dependendo das células, elas podem estar é, grandemente preenchendo aí, grandemente espalhada por todo o citoplasma, tá? Então os lisossomos, tá? Não vai ter apenas um lisossomo, são vários, tá? Então são estruturas, né? São organelas que são formadas por um saco membranoso. E olhem só que interessante, lá dentro tá como se fosse um saco. Imagina uma bexiga, né? Uma bexiga tem ali a capa dela de borracha, né? Que seria a membrana do lisossomo. E lá dentro, se eu retirasse tudo, né? Seria aquela região oca. Essa região oca ela é preenchida por várias, pessoal, várias enzimas, tá? Muitas enzimas com capacidade de hidrólise, com a capacidade de digestão. Então já matamos aqui a função do lisossomo, é realizar a digestão intracelular, de realizar a digestão dentro das células. Digerir o que, professor? Tudo que é tipo de macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, ok? Carboidratos, tá? Que necessitam aí de quebrarem moléculas que são quebradas, né? E são digeridas lá dentro, tá? Existem vários tipos de enzimas, tá? Então são enzimas hidrolíticas, né? Que vão fazer a hidrólise, que estão presentes aí dentro dos lisossomos. E olha só que interessante, pessoal. Como eu falei para vocês, o lisossomo ele tem uma membrana e lá dentro é cheio de enzimas. Enzimas são o quê? São um tipo de proteína. Ó, muitas proteínas formada por um quê? Por uma membrana celular. Parece o que, pessoal, isso aqui? Não parece as vesículas que nós estudamos quando nós falamos de retículo endoplasmático e complexo de Golgi? Já matou a charada de onde são originados. Então, tanto as enzimas como a própria membrana do lisossomo, eles são formados pelo retículo endoplasmático juntamente com o complexo de Golgi. Okay? Então, o retículo endoplasmático sintetiza essas proteínas, que no caso são enzimas. Sintetiza também os lipídios. E com o auxílio do complexo de Golgi, que vai transferir, então, modificar e sim transferir essas, essas vesículas, que nesse caso nós chamamos de lisossomos. Por quê? Porque são estruturas que vão ficar dentro da célula, não vai ser enviada para fora para ser secretada. Então, elas ficam dentro da célula. Nesse caso, eles se tornam então os lisossomos, que vão fazer o quê? Digestão, ok? Vão fazer a digestão. Já já nós vamos ver como que eles realizam a digestão. E aqui dentro, pessoal, olha só que interessante. Existem enzimas aqui dentro que fazem digestão de membranas celulares. Mas, professor, se tem enzimas aqui que fazem a digestão de membranas celulares, por que essas enzimas não fazem a digestão da própria membrana celular do lisossomo? Bom, pessoal, tem um porquê. Aqui dentro do lisossomo, o pH é ácido. Então, dentro do lisossomo, o pH ele é muito baixo, ele é ácido, ok? E as enzimas presentes aqui dentro, elas possuem uma atividade ótima em pH ácido, ok? Elas possuem uma atividade ótima em pH
ácido. Caso aconteça alguma coisa, né, com esse lisossomo e essas enzimas acabam indo para o citoplasma, elas não vão conseguir exercer sua função. Por quê? Porque o citoplasma ele possui um pH em torno aí de 7, 7,2, ok? E aqui dentro do lisossomo é muito ácido, tá? Em comparação com o citoplasma. Então, por esse motivo, as próprias enzimas não atacam a próprio lisossomo, ok? Então, o pH ácido do lisossomo, ele, ele acaba aí sendo uma condição boa para a atividade das enzimas aqui dentro, tá? E essa acidez aqui dentro, pessoal, é devido a uma bomba que tem na membrana, bombas que tem na membrana do lisossomo, em que acaba então bombeando o que? H+ aqui dentro. Acaba bombeando H+ aqui dentro, vai bombeando H+, vai bombeando H+. E aí, quanto mais H+ tiver aqui dentro, mais ácido fica, ok? E aí tem uma diferença de acidez entre a parte interna do lisossomo com o citoplasma. Como que acontece a digestão então, pessoal? Então imagina só, nós temos lá uma célula que possui os seus lisossomos formados, né, provenientes da onde? Do retículo endoplasmático juntamente com o complexo de Golgi, tá? Teve a formação, a maturação desses lisossomos. O que nós estamos vendo aqui nessa figura, pessoal? Aqui em laranja, tá? Imaginem que é a membrana plasmática. E aqui é o citoplasma, tá? E aqui fora é a região externa, né? É a matriz extracelular. A região extracelular, melhor dizendo, tá? Região extracelular, região intracelular, onde tem o citoplasma. Esqueça que aqui tem núcleo, que aqui tem a mitocôndria e outras organelas. Vamos só pensar no lisossomo. Aqui dentro, pessoal, aqui fora, tá? Vamos supor que tem uma macromolécula, ok? Essa macromolécula, ela então é fagocitada, tá? Ela é fagocitada. É então direcionada, fagocitada, ou seja, ela acaba sendo direcionada para dentro da célula, para o citoplasma. De que forma? Através da formação de uma vesícula, tá? De uma vesícula que vai se formando aos poucos aqui, ó, na membrana plasmática, vai englobando aos poucos aqui a nossa macromolécula, e aí quando ela fecha, ela libera então essa essa vesícula aqui dentro da célula, que nós chamamos de vacúolo alimentar, por exemplo. Nós podemos chamar de vacúolo alimentar. O que vai acontecer, pessoal? Esse vacúolo alimentar, lembra? É formado apenas por uma membrana plasmática. E aqui dentro tem um conteúdo que estava lá fora, né? A nossa macromolécula. O que vai acontecer? Lisossomo é direcionado para esse vacúolo, para essa vesícula. E quando ele é direcionado, lembra? É formado por membrana, também uma membrana celular, idêntica, muito parecida com a membrana plasmática que estava aqui, onde formou a nossa vesícula. Então ela se une facilmente, tá? Ela acaba se fusionando aí facilmente. E dentro do lisossomo tem o que? Tem enzimas. E ao fazer a fusão do lisossomo com a vesícula com a macromolécula lá dentro, as enzimas então acabam então fazendo o processo de digestão dessa macromolécula, ok? Outra função também dos lisossomos, que está relacionada com a digestão também, é o que nós chamamos de autofagia. Pessoal, as células elas podem ter três tipos de morte celular, basicamente: necrose, apoptose e a autofagia, tá? Mas a autofagia ela é mais como se fosse uma forma da célula reciclar o seu material, tá bom? Então vamos supor lá que uma célula, temos aqui uma célula, ó. Novamente é quase a mesma célula. Aqui nós temos a membrana plasmática, aqui dentro o interior, o citoplasma, e aqui seria a região externa, né, para fora do citoplasma. Existem algum momento das células em que as organelas acabam se danificando, tá? As organelas podem se ficar danificadas. Só que daí o que a célula faz?
ela faz um processo de reciclagem dessa organela, tá? Ela acaba reutilizando o que se dá aí para se reutilizar desta organela. Então vamos supor que nossa célula aqui, ó, teve a mitocôndria que estava danificada, um peroxissomo que estava danificado. Nós vamos ter uma aula só de peroxissomo, que é uma organela também. Então nós temos aí duas organelas que estavam danificadas. Vai ter todo um processo de sinalização em que essas organelas serão envoltos por uma vesícula, tá? Ficam envoltos por uma vesícula. E essa vesícula, através de sinalização química também, será então unida com o lisossomo. O lisossomo então libera as enzimas aqui dentro, que vai fazer o processo de digestão. Então imagina, a mitocôndria tem membrana, tem lipídio, proteínas, carboidratos. O peroxissomo também tem proteínas, tem lipídio, né? Então acaba aí fazendo um processo de digestão. Então quando isso acontece, nós chamamos de autofagia. É uma forma da célula se reciclar, fazer o processo de reciclagem das organelas danificadas. É claro que isso que eu expliquei para vocês é uma autofagia controlada, tá? Uma autofagia controlada. Existem algumas fases da célula em que acaba aí tendo um descontrole do processo de autofagia. E ao invés de fazer uma autofagia para auxiliar aí na sobrevivência da célula, a autofagia então acaba sendo de forma descontrolada e gerando a morte da célula, ok? Então aqui nós podemos ver nitidamente a formação de uma vesícula, tá? Dentro dessa vesícula nós temos uma mitocôndria e nós temos um restante aqui de um peroxissomo, tá? Então, isso não existe uma célula que está viável, né? Uma célula que está viável, a mitocôndria está livre e o peroxissomo também. Agora, quando nós visualizamos aí outras organelas também, né, que está envolto por uma membrana aqui, ó, formando essa vesícula, é que está em processo de autofagia. Essa vesícula recebe o quê? A ligação com lisossomos, esses lisossomos liberam ali as suas enzimas, essa região, claro, vai ficar com um pH ácido também para a ação dessas enzimas. Então, acaba então digerindo, né, fazendo um processo de digestão, autofagia, autoalimentação. A gente fala que a célula está se comendo, né, está se comendo, ok? Uma autofagia, tá bom? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês a relação, tá? Que interessante que é a relação entre retículo endoplasmático rugoso e liso, com o complexo de Golgi e, é claro, né, com o lisossomo também. Olha só, retículo endoplasmático liso rugoso sintetiza as proteínas, sintetiza os lipídios, né? As proteínas, ela vem de informações que estão contidas aonde? No núcleo. Forma aí as proteínas, forma os lipídios, são transportadas por vesículas que são formadas pelo próprio retículo para o complexo de Golgi. A região cis recebe essas vesículas e o Golgi então pode fazer um processo de maturação, né, de alterar essas proteínas. E aí pode então seguir vários caminhos. Essas vesículas que saem pela região trans podem ser eliminadas, secretadas para fora da célula. Então essa vesícula se une à membrana plasmática e elimina então seu conteúdo. Ou essas vesículas podem dar origem a quem? Os lisossomos, né? Podem dar origem aos lisossomos. Essas vesículas também podem ser redirecionadas para onde? Para o complexo, para o retículo endoplasmático, porque ela necessita também de proteínas, né? Necessita de uma membrana para recompor toda essa organela, tá? Então, é a relação, olha só a relação, né, que existe entre os sistemas de endomembrana, entre as organelas que são formadas aí por membranas, que nós chamamos de sistema de dentro, né, membranas dentro da célula, né, de endomembranas. Ok? Então, uma relação muito interessante. Nós podemos citar até mesmo o núcleo, né? O núcleo tem as informações para gerar as proteínas. Essas proteínas são geradas no retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas podem estar relacionadas à síntese de lipídio, né?
que acontece no liso, e isso então é transportada por vesículas para o Golgi, e o Golgi então faz o seu endereçamento para fora ou para dentro, né, da própria célula, ok? Pessoal, era isso, tá? Sobre lisossomos, tá bom? Fiquem aí com os bons estudos e qualquer dúvida estou aí à disposição de vocês.